Olá, turma, aqui vamos verificar então a questão 2. Questão 2, o que ela se difere da questão 1? Na questão 1 a gente tem os nossos dados soltos, né? Estavam ali os valores que a gente tinha, 5 valores distintos. Aqui os nossos dados, eles estão organizados numa tabela. Bom, primeiro, né? Essa tabela, ela representa então a distribuição do número de análises diárias realizadas por 79 funcionários de um laboratório. O que significa? Que eu tenho 3 funcionários que cada um deles realizou 5 análises. Se eu fosse ter o número solto de análises diárias, eu teria o número 5 aparecendo 3 vezes. Depois, eu tenho 23 funcionários que realizaram 10 análises. 43 funcionários realizaram 15 análises. E 10 funcionários realizaram 20 análises. Certo? Bom, o que acontece? Eu não posso aqui simplesmente calcular a média como sendo a média desses valores, né? Ou como sendo a média desses valores aqui da multiplicação. Porque nenhum desses dados me fornece, né? Nem nessa planilha, nem nessa multiplicação aqui, o número total de análises realizada por esses 79 funcionários num determinado laboratório, né? O que eu preciso então? Eu preciso saber primeiro, bom, qual foi o número total de análises feitas pelo número de funcionários. E aí eu vou saber, em média, quantas análises cada funcionário faz, tá? Bom, então eu poderia ter esses dados assim, ó, eu vou escrevendo aqui, eu poderia ter 5, 5, 5, depois eu teria o quê? O número 10 aparecendo 23 vezes e assim por diante. Bom, e aí eu ia selecionar todos esses valores para chegar na minha média. Mas não é o que eu tenho, e fazer isso aqui me daria muito trabalho. Bom, mas o que é a média? Depois, se eu tivesse todos os valores aqui soltos, eu faria o quê? Eu somaria todo mundo e dividiria pelo número de funcionários, certo? Esse é o princípio da média. Bom, aqui o que eu tenho? Quando eu somar 5 mais 5 mais 5, eu tenho 15. Ora, 15 é o mesmo que eu multiplicar esses dois valores, que foi o que o pessoal fez aqui, né? Então, eu peguei o 5 eu multipliquei por 3, bom, isso me dá a soma parcial desses 3 valores. Depois eu peguei os 10, que eu tinha 23 vezes, e somo todo mundo, me dá 230. Depois eu multiplico aqui o 15 pelo 43, porque o 15 aparece 43 vezes. Eu somar 15 43 vezes é o mesmo que eu multiplicar 15 por 43. E o mesmo aqui com o 20 e com o 10. Bom, esses aqui são os meus dados parciais. O que o pessoal fez? Calculou a média entre esses 3 valores. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber o quê? Eu quero saber quantos são no total. Seria aqui uma linha para ficar mais espaçoso para nós. Eu quero saber no total quantas análises foram feitas por esses 79 funcionários. Bom, para calcular isso, basta eu realizar a soma desses valores. Para realizar a soma, eu posso utilizar esse botão da soma ou usar igual soma, abre parênteses e seleciona os dados. Ora, então foram realizadas 1.090 análises. Por quantos funcionários? Pela soma aqui, né? Que nesse caso estava dado também no enunciado. Posso calcular aqui, ou se eu já tenho, eu posso usar a informação. Bom, como é que eu faço então para calcular essa média? Bom, para calcular a média, eu vou calcular igual a soma das minhas análises realizadas dividido pelo número de funcionários. Bom, isso me dá um valor de 13,79. Bom, isso significa o quê? Significa que, em média, né? Aí vem a parte da interpretação, que significa que, em média, né, cada funcionário realiza 13,79 análises diárias. E essa é a minha interpretação. Certo? Isso que está indicando. Eu tenho funcionários que realizam 5, 10, 15, 20. Em média, cada funcionário realiza 13,79 análises diárias. Agora indo para a moda. Bom, o que significa a moda? Bom, a moda é o valor que mais recorre. Qual é o número de análises que mais aparece? Bom, 5 análises são feitas por 3 funcionários. 10 análises por 23, 15 por 43 e 20 por 10. Bom, aqui eu tenho o número que mais aparece,
Porque são 43 funcionários que realizam esse número de análises. O que significa? Que o número mais recorrente de análises diárias realizada pelos funcionários é de 15. É o que mais ocorre. Bom, e aqui para calcular o desvio padrão? Bom, aqui para calcular o desvio padrão, a gente vai precisar fazer um cálculo um pouco mais complexo. O que a gente vai fazer então? Eu vou iniciar aqui, isso aqui seria a minha coluna, eu posso chamar de fx, tá? Porque minha frequência é o valor aqui do número de análises pelo número de funcionários. Bom, eu preciso ter aqui a minha coluna do x² e a minha coluna do fx². São dados que a gente vai precisar para calcular a variância e com a variância calcular o nosso desvio padrão. Bom, f é o número de frequência que eu tenho, que são os números de funcionários, e o meu x aqui são o número de análises. Para calcular o x ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular cada um dos valores aqui elevado na 2. Tá? O elevado para o Excel, ele é o acento circunflexo, tá? Bom, o Excel ele entende que se eu arrasto a minha função, agora ao invés de pegar o 5, ele pega o 10, depois ele pega o 15 e o 20, assim por diante. Bom, para a gente calcular f de x ao quadrado, é a coluna f, que são o meu número de funcionários, multiplicado pela coluna do x². Então, eu vou fazer esse carinha aqui, multiplicado, multiplicação para o Excel é o asterisco, pelo x². E depois eu vou ter também o mesmo para os demais. E aqui eu preciso do somatório, então eu vou fazer a autossoma desses valores, certo? Bom, para a gente calcular a variância, o que nos dá a fórmula? A fórmula da variância, ela pega o somatório aqui do fx² menos o número de elementos que eu tenho, que aqui é o meu 79, né, multiplicado pelo valor da média que eu tenho aqui elevado ao quadrado. Bom, então vamos pegar cada um desses meus elementos para a gente colocar na nossa fórmula. Eu vou escrever aqui embaixo assim. Variância. Quem é a variância? A variância eu vou calcular em duas partes, primeira e segunda, quando a gente faz a divisão. Ela é igual ao valor desse somatório aqui, menos o valor n, número de funcionários, que multiplica o valor da minha média, que a gente tem nesse valor, elevado ao quadrado. Vou fechar todos os meus parênteses. Cuidem bastante de questão de parênteses no Excel, para ele fazer cada operação de forma correta. Então, eu quero que ele eleve ao quadrado, multiplique pelo número de elementos, e esse resultado aqui, ele faça o meu somatório menos tudo isso, tá? Me deu o valor que tem lá em cima, é o meu numerador. O meu denominador é quem? É o número de elementos que eu tenho, é igual o número de elementos menos 1. Tá, isso aqui a gente pode fazer também automaticamente, não precisamos usar o Excel necessariamente para calcular um valor menos 1, né? E depois a variância vai ser o quê? Então, todo esse resultado dividido por esse aqui. E esse é o valor da variância. Bom, se a variância vale isso, o que vai acontecer? O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada desse valor aqui. E esse vai ser o valor do meu desvio padrão. Bom, o que a gente vai ter aqui então como interpretação de desvio padrão? O afastamento médio dos valores em relação à média é igual a 3,6. O que significa? Significa que tem um afastamento grande, né? A gente pode perceber que os valores, a minha média é 13,79, 13,8, poderíamos arredondar assim. Bom, ele varia de 5 a 20, então é um intervalo bem disperso em relação à média. E o desvio padrão, então, ele vem para confirmar, né, esse dado que a gente pode observar aqui pela nossa amostra, certo? Nesse vídeo, então, era isso. Vamos verificar no vídeo seguinte, então, a questão 3. Um abraço.